seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Classe Professores. Sempre é um privilégio estarmos juntos aqui para compartilharmos a Palavra de Deus através da nossa lição trimestral da Escola Sabatina. Hoje chegamos à lição número 11, já estamos quase no final desta série do Fazendo Amigos para Deus, mas ainda há tempo de você se inscrever no nosso canal, de você divulgar o nosso canal para os seus irmãos, os seus amigos que gostam do estudo da Palavra de Deus. A lição dessa semana, a lição 11, é compartilhando a história de Jesus. E nessa lição nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância do nosso testemunho, a importância de compartilhar o nosso testemunho de Jesus. E naturalmente, falando de compartilhar a história de Jesus, nós precisamos entender que há dois aspectos aqui relacionados. Primeiro, há o aspecto sobre o que nós sabemos sobre Jesus. É uma questão conceitual. Como você conhece a Jesus? Do ponto de vista conceitual. Mas, em segundo lugar, há o aspecto experimental dessa história toda. O que Jesus é, mas o que Jesus fez na sua vida é extremamente importante e relevante na hora de você testemunhar, de você compartilhar para as outras pessoas. Porque senão você vai falar do Evangelho apenas como uma teoria. Mas você precisa mostrar, e você e eu precisamos demonstrar às pessoas que Evangelho não é teoria, Evangelho sai da teoria para a prática, né? Então, algumas verdades que nós discutimos nessa semana são muito importantes para serem abordadas. A primeira delas é que Jesus é a base do nosso testemunho. Em primeiro lugar, nós testemunhamos dele e contamos o que ele fez por nós. A grande questão é que nós temos duas histórias como cristãos. Primeiro, uma história antes de conhecer a Cristo, quando muitos de nós estávamos mergulhados no erro, nos vícios, nas práticas imorais, uma vida longe de Jesus. Nós estávamos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, de 1 a 10, estávamos como que mortos em nossos delitos e pecados. E então nós temos uma segunda fase da vida, que é depois que nós o conhecemos. Nós agora passamos a ser vivos em Cristo Jesus, no sentido espiritual aqui. Então, eu me lembro que durante muitos anos eu ensinei, e ainda ensino isto, nos cursos de ministério pessoal, que ministrava nas igrejas, nos distritos, que quando você vai contar o seu testemunho para alguém, quando você vai compartilhar o Evangelho com alguém, nem sempre a gente vai dar um estudo bíblico objetivo, por exemplo, sobre o sábado, ou sobre a volta de Jesus. O primeiro contato, muitas vezes, é uma questão de testemunho, onde você conta a sua história. E ela sempre obedece à seguinte ordem. Em primeiro lugar, você tem que dizer o que você era antes de conhecer a Cristo. É claro que você não precisa aí entrar em mínimos detalhes. Há pessoas que vão dar o seu testemunho e elas entram em mínimos detalhes. Não, não é isso. Você pode dizer, olha, minha vida era ruim antes de conhecer a Cristo, a minha vida era errada, eu andei por muitos caminhos tortuosos, que eu não tenho orgulho deles, mas aí você tem uma segunda fase. A segunda fase é como eu conheci a Cristo. Então foi através de um amigo, foi através de um folheto, foi um programa de rádio, de televisão, foi uma música que eu ouvi, foi uma série de conferências que eu fui assistir, quer dizer, uma série de itens que podem ser abordados aí. E o terceiro e último, e talvez o mais importante, é como é a minha vida depois que eu conheci a Cristo. Então veja, são 3 passos interessantes nesse testemunho pessoal que é extremamente importante, né? Então, a primeira questão que temos que abordar é que Jesus é a base do nosso testemunho. Nós temos que mostrar o que Jesus fez por nós e contar dele nesses termos. Segundo ponto é que o amor transformador de Cristo, ele muda a nossa vida. Como eu abordei no início, nessa questão das 3 fases do testemunho, a mudança de vida é o que as pessoas estão querendo ver, né? Você tem na Bíblia, por exemplo, o exemplo dos filhos do trovão, né? Os apóstolos do trovão, João, né? Seus irmãos, e agora se tornaram pessoas amoráveis, o apóstolo do amor, né?
O amor transformador torna você um missionário que conta o que ele pode fazer com as pessoas. Você tem, por exemplo, a lição aborda Marcos 5, 1 a 17, Mateus 8, 28 a 32, a história dos endemoniados, né? Que foram para... Jesus mandou-os compartilhar a sua experiência, o seu testemunho onde estavam, né? E há um outro ponto também importante. Além de Jesus ser a base do testemunho, além do testemunho deve mostrar o amor transformador de Jesus por nós, há um terceiro aspecto que às vezes nós ignoramos, que aqueles que testemunham de Jesus, que compartilham de Jesus, eles têm uma característica muito importante, eles têm certeza da sua salvação. No finalzinho eu vou voltar a esse assunto, mas é muito importante a gente ler, por exemplo, um texto como 1 João. Se você puder ler com a sua classe, leia, e você vai perceber como esse texto é importante. Peça para eles comentarem um pouquinho sobre esse texto. 1 João, capítulo 5, versos 12 e 13, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você percebeu que a ênfase do apóstolo João aqui é mostrar que você tem Cristo, se você tem Cristo, você tem a vida, e se você tem Cristo, você tem a vida, você também tem a certeza. Você deve saber disso, você deve ter a convicção disto. Não num sentido, digamos, para exercitar orgulho, mas num sentido de ter convicção, de ter certeza, de ter firmeza, que quando você vai testemunhar, você está, entre aspas, vendendo um produto que você conhece, você experimenta, aquilo é real na sua vida, e isto vai impactar as pessoas de uma forma que você talvez nem imagine, não é? E um outro ponto também que a nossa lição destaca é o seguinte: os que compartilham a Cristo, além de entenderem que Jesus é a base do nosso testemunho, que o amor transformador de Cristo muda a nossa vida, além de terem a certeza da salvação, os que compartilham a Cristo podem também passar por sacrifícios pessoais. Essa é uma parte dura, essa é uma parte difícil, né? Há algumas coisas que Jesus pede que nós abandonemos, né? Certas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse compromisso que nós temos com Jesus, compromisso necessário para segui-lo, nós devemos nos negar o próprio eu, negar muitas vezes nossas ideias, nossos vícios, nossos temperamentos irados às vezes, né? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a parte mais difícil, né? Dia a dia, disse Jesus, e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós teremos que fazer algum sacrifício para servir a Jesus, como também teremos que fazer algum sacrifício para testemunhar de Jesus. Testemunhar dá prazer, dá alegria, mas até você chegar nesse ponto, muitas vezes você terá que abdicar de certos privilégios, porque a igreja muitas vezes está tão parada hoje, penso eu, é porque ela está na sua zona de conforto, ela está muito bem, e ela então não tem necessidade de testemunhar, e também não quer pagar o preço por testemunhar. Então, o texto bíblico diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então me siga. E a conclusão da lição desta semana, é uma lição aparentemente curta, né? Simples, mas muito importante para aplicarmos na nossa vida espiritual. A pergunta que ficou no ar e que eu abordei no início, mas não entrei em detalhes, é essa questão da salvação. Então, eu diria assim, perguntaria aos meus alunos: para ser um bom missionário, você precisa ter a certeza da salvação? E eles vão responder sim ou não. Talvez alguns digam: não, nós não podemos ter a certeza da salvação, porque isso é presunção, isso é uma espécie de orgulho que podemos ter. Outros vão dizer: bom, nós temos que ter a certeza da salvação. Bom, lá no início, eu abordei, baseado em 1 João 5, 12 e 13, de que, na verdade, o crente precisa ter a certeza da sua salvação. Mas não seria isso presunção, orgulho? Bom, nós precisamos entender os textos dentro do seu contexto. No livro Parábolas de Jesus, página 155,
Ellen White diz que nós nunca devemos dizer que somos ou estamos salvos. Isso complica a nossa situação, né? Agora, nós precisamos analisar o contexto. Quando você lê o Parábola de Jesus todo, e você lê o contexto com bastante cuidado, você vai ver que esta afirmação que ela diz que nós não devemos dizer que somos salvos, ela está falando no contexto da ideia daquela teoria que existe ainda hoje, de que uma vez salvos, salvos para sempre. Tem gente que diz, Jesus me salvou e está resolvido, eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou salvo. Uma espécie de predestinação. E é contra isto que Ellen White está, de fato, falando. Ninguém é salvo para sempre. Você precisa permanecer. Várias vezes nos evangelhos, vai a João, capítulo 15, por exemplo, Jesus diz, permanecei em mim, que é da ideia de relacionamento, de comunhão contínua com ele. Então, nós não podemos dizer que alguém que diz eu estou salvo, está salvo para sempre. Não. É nesse contexto que Ellen White diz assim, você nunca deve dizer que você está salvo. Por outro lado, não é? Ela diz o seguinte, num boletim que fez a Associação Geral em 10 de abril de 1901, ela foi muito clara, ela diz assim, cada um deve saber por si mesmo que tem um Salvador vivo. Lembram de 1 João 5, 12 e 13? A fim de saberdes que tendes a vida eterna? E ela repete aqui esse conceito. Ela diz, devemos saber por si mesmo cada um deve saber por si mesmo que tem um Salvador vivo, que é seu ajudador e seu Deus. Você não precisa se posicionar desta forma. Não sei se estou salvo. Muita gente assim, eu tenho dúvidas da minha salvação, se eu estou salvo, se eu não estou salvo. Não. Olha o que ela diz. Você não deve dizer isto. Não sei se eu estou salvo. Você crê em Cristo como seu Salvador pessoal? Ela faz uma pergunta. E eu te pergunto, você também crê? E então ela diz assim, se sim, se você crê em Cristo como seu Salvador pessoal, alegre-se. Ou seja, aqui nesse texto, em outros mais, ela está dizendo de que você deve se alegrar com a salvação. E só se alegra com a salvação quem tem certeza da sua salvação. Ninguém se alegra por um objeto que ele não tem. Então, pensemos um pouco nessa questão. Muitas vezes, há muita gente que está dentro da igreja, às vezes está ali na nossa unidade da Escola Sabatina, e ela não tem convicção de que está salva. Ou ela não tem certeza da sua salvação. E por isso vive uma vida cristã mediana, medíocre até. Nós temos que ter a certeza, não no sentido de autoconfiança, nem no sentido de falsa garantia, não, nem no sentido de presunção, de orgulho, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, eu posso dizer, estou salvo, e isso faz toda a diferença, não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Isto é justificação pela fé. Que Deus abençoe, escuta um pouquinho esse tema com seus alunos, às vezes esse é um tema polêmico, mas esteja firme no Senhor, nos encontraremos na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e até lá.